Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação Gerê Alves. Apoio Cultural Pulquem, deixa o sol trabalhar para você. Pulquem Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Cari Canecas Araxá. Troque os copos descartáveis por Cari Canecas. Você economiza e o meio ambiente agradece. Cari Canecas, 4 anos em Araxá. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro. Bom, tudo bem com vocês? Hoje, muito feliz, comemorando o 36º episódio do programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. E melhor do que comemorar 3 anos é ter a oportunidade de trazer pessoas aqui excepcionais. É assim que eu falo. Só para vocês terem uma ideia, quem assistiu a gente e ouviu a gente o mês passado, eu falei com o Claudinei Alves, e ele falou muito sobre sistema de gestão, SSMA, comunidade, e contou um pouco da história dele. Aí o Claudinei chega aqui, né? Deu show, é um tanto de gente que entrou em contato depois, mandou perguntas, assistiu a gente no Facebook, na Rádio Volt 87,9, mas o Claudinei, no dia, trouxe um livro aqui para mim, cujo título era Representações Sociais dos Idosos da Ilha de Santana. Eu falei, de quem é esse livro? É da Amália Cardoso Alves. Eu falei, tá bom. Eu vou levar isso para casa e vou dar uma lida nisso. Não deu tempo. Uma semana com o livro, eu sentei, comecei a leitura, eu falei, meu Deus, quem que eu quero? Eu quero a Amália. Claudinei, eu quero sua esposa aqui no próximo programa. E não é que quem está aqui hoje, Amália Cardoso Alves. Prazer imenso. Só lembrando, Amália, que como o Claudinei, eu lembro de vocês lá no início da Era Fértil, mas a gente teve, o nosso contato foi pequeno. Mas lembro demais dos dois e fico muito feliz de estar com vocês, né? Tive com o Claudinei no programa passado e hoje com você aqui para a gente conversar um pouquinho dessa experiência fantástica enquanto vocês viveram no Amapá por 2 anos. Tô certo? Isso. Bom dia, Gerê. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço imensamente o convite e acho que falaremos aqui um pouquinho do Amapá, que é um local onde as pessoas geralmente não fazem turismo, mas que é um lugar maravilhoso e que eu quero passar um pouquinho dessa maravilha para a gente aqui hoje, nessa manhã. Com certeza nós vamos fazer isso. Amália, conta para os ouvintes da Volt, faça um breve resumo de quem é a Amália Cardoso Alves, por favor. Bom, eu sou araxaense, formei em História no Araxá, o marido mexendo com mineração, logo a gente foi embora de Paracatu. Sou da educação, comecei a trabalhar em educação desde a pré-escola, aqui na Prefeitura de Araxá, passando por todas as etapas até chegar em Paracatu e estar na faculdade. Lá eu tive o prazer de trabalhar em 2 instituições. A primeira que me acolheu foi a FINOM, por pouco tempo, e depois passei para a Faculdade de Atenas, onde tive a possibilidade de ser professora de Sociologia, onde eu me encantei pela Sociologia, até então eu era só historiadora. Isso me fez ter vontade de fazer o curso de Sociologia. Falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero não esquecer a história, mas eu quero juntar as duas. O que eu quero para mim é ser socióloga. Fiz o curso de Sociologia, passei pela Faculdade de Atenas como professora até 2016. Daí, então, eu só fiquei na gestão da faculdade, passei por vários setores da faculdade, coordenei o setor de educação à distância, comunicação, coordenei a pedagogia da instituição e, ultimamente, estava na gestão da Faculdade de Medicina na Bahia, pela Faculdade de Atenas, que hoje tem 6 unidades de medicina no Brasil inteiro. Que bacana.
E para finalizar pra a minha jornada aí, além de ter feito sociologia, eu fiz meu mestrado em sociologia também, estudando sempre representações sociais. Sempre. Que é o meu foco, o meu objeto de pesquisa é representação social. Que bacana. Eu vi um breve currículo seu, se não me engano, são 3 graduações, 7 especializações e o mestrado em sociologia. Isso. Agora, por último, eu resolvi fazer, eu nem mencionei, mas eu resolvi fazer design de interiores. Não sei por quê, mas resolvi fazer e concluir o curso, pelo menos para exercer dentro da minha casa. Bacana. Coloquei em ação dentro de casa. Por acaso, eu dou aula aqui no design de interiores quando trata de iluminação artificial, não, natural e artificial. Essas coisas, isso aí. Muito bom. Prazer imenso ter você aqui hoje. E nós vamos conversar um pouco, né, sobre o seu livro, que eu, sinceramente, eu fiquei assim, muito feliz enquanto eu estava lendo, porque eu achei a história muito bacana, uma realidade impactante. Eu, modestamente falando e humildemente falando, eu achei muito bem escrito. Eu não sou crítico disso, mas com uma linguagem muito bacana, muito objetivo e de fácil entendimento. Que para mim isso é importantíssimo. Mas dá para a gente ter tive assim, um raio-x, né, daquela região e dos problemas que afligem. E vamos falar sobre isso. Primeiro, qual que é o objetivo principal do livro? Representações sociais dos idosos da Ilha de Santana. Conta pra gente. Bom, como eu falei que o meu foco, o meu objeto de pesquisa é a representação social. O que é essa representação social? É a maneira com que as pessoas, elas visualizam a vida. A gente tem um olhar próprio de ver isso de maneira individual. Quando a gente fala do social, de sociedade, a gente procura grupos, que esses grupos, como que eles visualizam a vida. E a gente percebe que ali se forma uma identidade desse grupo, da maneira com que eles pensam, com que eles vivem, com que eles agem, o próprio vocabulário, como eles falam, como eles se comunicam. E a representação social, para mim, ela é muito importante. E quando a gente foi para Macapá, quando a gente chegou em Macapá, eu fui, não tinha a menor intenção de ir para Macapá, mas quando o Claudinei foi trabalhar em Macapá, eu cheguei em Macapá e eu fiquei maravilhada. A primeira coisa que eu vi foi aquilo que a gente via em livros de geografia, que eram as palafitas, que eles chamam de ribeirinhos lá. Quando eu vi aquilo, eu enlouqueci. Eu costumo brincar que a mesma sensação que eu tive quando eu cheguei em Amapá foi a mesma quando eu cheguei em Londres. Claro que as duas muito diferentes, né? Sim. Mas foi tão impactante que eu imaginava, falava, gente, isso existe mesmo. As pessoas aqui, elas vivem com as casinhas em cima, casinhas de madeira em cima ali do Rio Amazonas. E eu comecei a perceber que o Rio Amazonas, ele norteava a vida daquelas pessoas. Tudo ali era o rio. A gente mesmo costumava, todo domingo, a gente ia almoçar num restaurante que tinha em frente ao rio, e a gente ficava ali horas e ficava até o final do dia vendo os barcos chegando, saindo, e eu observando as pessoas, que eu, pela própria formação, gosto de ficar vendo os hábitos das pessoas. E ficava imaginando ali a história de vida daquelas pessoas. O que elas faziam, para onde que elas iam, qual a maneira que elas viviam, o que era de mais importante na vida daquelas pessoas. E tive a oportunidade de trabalhar no CEAP, uma faculdade lá na cidade de Macapá, que eu era apaixonada pela faculdade, um lugar maravilhoso. E chegou um dia, uma senhora chegou, tinha um aluno meu, que era intrigante, que lá o curso era 2 horas da tarde, nós tínhamos turno de 2 às 6. Eu ficava até intrigada, falava, será que esse povo não trabalha de 2 às 6? Chegou um aluno que trabalhava no CEAP, contando que uma senhora foi levar um documento da filha dela na faculdade e que lá naquele documento só tinha o nome da mãe, porque a menina era filha do Boto. Aí eu já falei, como que é isso? Filho do Boto? Que negócio é esse? E levei isso para a sala como discussão. Ali eu pensei o quê? Que aquelas pessoas que estavam ali, jovens, que todos iam falar, não, isso não existe, alguma coisa. E a sala ficou muito dividida,
muito dividida. Então, a primeira coisa que me chamou atenção não foi a velhice na Ilha de Santana. A primeira coisa que me chamou atenção foi justamente quem que é esse boto. Eu quero ir atrás desse boto, quero saber que história é essa aí desse boto que tem tantos filhos e que essas pessoas acreditam nisso. E que era mais interessante que esse aluno contou, que a mãe acreditava que era filho do boto e a filha também, que engravidou, acreditava também que o pai era realmente o boto. Eu falei, eu vou ter que ir atrás dessa história. O Claudinei acha que eu sou um pouco louca, eu acho que não. Ele ficava a semana inteira na mina, de segunda a sexta, chegava em casa às 5 horas da tarde, eu dava aula, na sexta eu dava aula à noite, chegava 6 horas da manhã, eu cutucava. Claudinei, Paixão, vamos aonde? Para a Ilha de Santana. Porque aí eu fiquei sabendo que essa história, ela era da Ilha de Santana. Eu falei, eu preciso conhecer esse lugar. Eu tenho que ir nesse lugar de qualquer jeito. E a gente não sabia nada. Tinha uma professora lá, Rosângela Alves, que ela já tinha ido nessa ilha. Ela falou, não, conheço lá, se você quiser eu te levo. Eu falei, quero, claro que eu quero. E a gente foi, 6 horas da manhã, 26 quilômetros até Santana, que é uma outra cidade. De lá pegamos a catraca. E na catraca já começou algo fascinante, porque os botos, eles vinham e pulavam ali perto da catraca. Aquilo, para mim, era a 8ª maravilha do mundo. Eu fiquei muito apaixonada por aquilo. E a gente chegou na Ilha de Santana. Meu objetivo inicial era só, que história é essa do boto? Mas eu falei, como que eu vou chegar lá e vou perguntar isso, chegar aqui e perguntar quem é filho do boto, alguma coisa assim? E comecei a conversar com as pessoas. Quando eu começo a conversar com as pessoas, eu me deparo com um grupo social de idosos que nunca tinham saído da Ilha de Santana. Coisas assim, simples, nunca tinham visto o que era um supermercado, não conheciam cinema, não sabiam. Aeroporto, então, era coisa de outro mundo para eles. Médico, hospital, nada disso. Da ilha, dava para ver a cidade de Santana, que é onde tem um porto lá. Eles nunca tinham saído dali, eles nunca tinham saído. Nem, aí a gente fica imaginando, bom, como que eles ficam doentes? Carro, não sabiam o que era carro, porque na ilha não tem carro, eles só têm bicicletas lá. O máximo que se tem, quando eles têm alguma doença do posto de saúde, tem um postinho de saúde, eles têm tipo uma condução, que é uma moto, mas tem um puxadinho, um carrinho atrás da moto, para carregar as pessoas ali até o postinho. Então, aquelas pessoas nunca tinham saído dali. Aí eu comecei a conversar num outro viés. Falei, como assim nunca saíram daqui? Como não conhece o que é um supermercado, nunca foram no cinema, nunca foram ali no hospital. E me chamou atenção, eu falei, e quando falece, como que faz? Fica doente, vai para o hospital, como que faz com isso? Os mais jovens, sim. Os mais jovens, hoje, eles já atravessam de catraca, que é muito fácil, 20 minutos. Eles já têm a vida, já trabalham do outro lado da ilha. 20 minutos de distância? 20 minutos. Mas os mais velhos não saem. Os mais novos trabalham em Santana ou em Macapá, voltam para casa, normalmente. Os idosos não. Então, a grande maioria deles se processava dessa forma. Aí eu falei, então agora é hora de começar um outro trabalho. Peguei minha filha, a Karen também, que para ela qualquer paixão diverte. Primeira coisa, eu levei a Mariana, que é a minha filha mais nova. Ela ficou lá, olhou, falou, mãe, eu não gostei muito disso aqui, não. Porque a gente comia no chão, sentava no chão, comia no chão ali com eles. O que eles serviam, a gente comia. E a Karen, a minha filha, ela não tem frescura nenhuma. Aí comecei a levar a Karen comigo. Falei, eu preciso de alguém que vai filmar o que eu vou fazer. Aí o Claudinei falou, que bom que eu estou dispensado. Falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Todas as vezes, 6 horas da manhã, a gente começou a ir, todo sábado, 6 horas da manhã, para conhecer esse povo, para conhecer o que esse rio, o que o Rio Amazonas tinha de tão importante e que influenciava tanto a vida dessas pessoas, a ponto delas não saírem dali, daquele local, ficar uma vida inteira. E foi um trabalho fascinante, fascinante. Eu vi e vivi
coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Histórias, pessoas, modo de vida, como que aquelas pessoas estavam ali uma vida inteira e realmente acreditavam. Encontrei a história do Boto, foi bom que eu encontrei a história do Boto lá entre eles. Os mais novos não acreditam mais nisso, mas os mais velhos, eles batem o pé e falam realmente que isso acontece. E o que eu vivenciei nessa parte? O que acontecia? O Porto de Santana, ele fica muito próximo, 20 minutos ali. A gente vê de um lado da ilha, de um lado para o outro. E ali atracavam muitos marinheiros. Esses marinheiros, eles vinham até a ilha de Santana, ficavam com as moças, iam embora logo em seguida. E como eles não apareciam nunca mais, se acreditava nisso. Apesar de que eu não posso sair de um local e falar que eles acreditam que não é verdade. Então, é verdade sim, essas crianças são filhos do Boto, apesar dos mais jovens não acreditar nisso. Mas nós vamos conversar muito mais sobre isso, se deixar eu vou ficar contando aqui o tempo todo. Eu já adorei, né? Porque a primeira pergunta serviu a história, já deu para escrever o primeiro capítulo de outro livro. Espetacular, Amália, adorei, sabe? E eu acho que os ouvintes também. Antes da gente passar para a segunda, faz favor, pega a sua caneca aqui da Caricanecas Araxá e servir uma aguinha, né? Porque... que maravilha! Muito obrigada. Amei. E aí a gente vai... Vou querer uma água. Deixa eu te servir aqui, né? Porque nós vamos conversar muito sobre o seu livro, a sua história, né? Um detalhe, né? Que ano que foi isso? Né? Porque talvez a pessoa fale assim... 2007, 2008. Então, gente, as pessoas, idosos que moram numa ilha a 20 quilômetros do litoral e elas nunca saíram da ilha. É inacreditável, mas é verdade, né? Para a gente ver o tamanho desse país nosso também, né? E a diversidade. É impressionante. Então, as motivações você já me contou aí, que é a segunda parte. Por que fazer isso? Curiosidade, além de curiosidade, é seu trabalho, né? Você trabalha, você é socióloga, você mexe com representações sociais e isso, meu Deus, isso é um restaurante, é um prato cheio, né? Eu acho que você redefiniu, mas como é que você define, né, representações sociais no contexto do envelhecimento? Isso é muito interessante, porque quando eu estava estudando antes de ir para a ilha, quando eu estava falando em envelhecimento, o que era o meu viés de representação social? Esse novo idoso que está surgindo agora. Que novo idoso? Nós tínhamos um idoso antigamente, que era aquele idoso que servia só para cuidar dos netos. Fazer crochê, fazer aquela velhinha, né? Aquela velhinha com o cabelinho branco ali, amarrado em cima. Quando você veio hoje, você veio num novo contexto. Quem é esse novo idoso? Esse novo idoso hoje, ele trabalha, ele tem uma vida social, ele não está mais, ele cuida dos netos, mas a vida dele não é cuidar dos netos. Ele namora, ele vai para festas, ele viaja e tudo mais. E eu estava muito, muito apaixonada por esse universo, estudando a velhice nesse viés. Aí que você vê o impacto que isso me causou quando eu chego na Ilha de Santana. Que eu estou estudando o quê? Eu estou estudando um idoso ativo, um idoso que a idade, apesar da idade, não parece que ele tem essa idade, porque ele tem toda uma disposição produtiva de trabalho. Quando eu chego na Ilha de Santana, eu me deparo com aquele idoso que eu estou tentando provar, de certa forma, que não existe mais, que ele não existe, que é um idoso que está lá cuidando dos filhos, cuidando dos netos, que é justamente essa imagem mais, não é acabada, mas assim, mais judiada pelo tempo, que hoje você pega um idoso aí com mais de 60 anos, se brincar, ele até apanha numa fila aí preferencial, porque não parece que tem essa idade. Aí eu me deparo, eu estou aí o tempo todo estudando e falando que hoje em dia o idoso é isso, aí eu chego lá e me deparo com um idoso totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí que a gente vê a importância de se falar em representação social, porque eu tenho um grupo de representação social, que é esse idoso ativo, que tem uma identidade própria, mas também eu tenho um grupo social de um idoso que está praticamente isolado e que o tempo parece que não passou para ele. É isso aí.
Só de estar numa ilha, né? Mais de 60 anos, nunca saiu de lá, não é brincadeira não. Não. Vamos agora, o seu livro, né? Ele tem etapas. Ele tem uma introdução, uma descrição do cenário onde você fez a pesquisa, um olhar sobre o envelhecimento, né? E depois umas considerações. Aí, em cada um desses capítulos tem subcapítulos, vamos dizer assim, quebrando ali. Mas quando a gente fala do cenário da pesquisa, que é a região norte, né? Região norte. A gente combinou ter um roteiro aqui, a gente vai mais ou menos seguir o livro. Sabe por quê? Porque ele é escrito de uma maneira tão bacana que eu acho que dessa forma que a pessoa vai falar assim, nossa, né? Ela vai ter uma ideia. E eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo hoje. Mas eu não estou preocupado, não. Se a gente não terminar hoje, tudo que a gente precisa conversar, a gente faz a parte 2, encerrando esse assunto. Mas vamos lá. Vamos. Quando a gente fala da região norte, né? E você já comentou aí da importância, por exemplo, do Rio Amazonas para quem mora lá, para quem está lá. Como que essas características da região norte, como é que a influência dela nessa representação aí dos idosos? Primeiro que é fascinante. Quando você vê uma região, quando você pega, por exemplo, Macapá, que é a capital, que você tem várias cidadezinhas próximas e que lá o transporte é o barco, o que a gente faz aqui hoje, por exemplo, eu quero ir para Uberlândia, ou eu pego meu carro e vou, ou eu vou de ônibus. Lá não existe isso. Se eu quero ir para essas cidadezinhas, eu pego o barco e chego até essas cidadezinhas. Isso para mim já foi, assim, fascinante. Outra questão que eu comecei a falar com você aí foi a questão de como eles vivem dos ribeirinhos. Esses ribeirinhos, é muito interessante a situação deles, que aqui nós chamamos de palafitas, e eu faço questão de falar ribeirinhos, que é o nome utilizado por eles lá. Sim. Eles moram nos locais mais centrais. Outra coisa também que eu achei bastante interessante. Na época que a gente estava lá, o governo ele construiu alguns predinhos para que essas famílias pudessem sair dessas áreas de alagamento, porque quando, na época da maré alta, inunda toda a casa dessas pessoas. Então, para que essas pessoas pudessem ter uma vida mais digna, ele fez aí um conjunto habitacional para tirar todas essas pessoas, todos esses ribeirinhos. Aí, eles foram, no primeiro momento, e depois eles retornaram todos para a área lá do Rio Amazonas. E eu perguntava isso muito para meus alunos lá. Por quê? Aí os alunos falavam assim, porque esse povo é muito sem vergonha, porque eles não gostam de trabalhar, porque eles não gostam de vida fácil. Não, muito pelo contrário. Quando ele está ali no Rio Amazonas, ele tem o peixe e ele tem um açaí. Do lado dele, ele tem o que comer. Quando o governo faz e coloca essas casinhas para lá, muito bem construídas, por sinal, é algo assim, maravilhoso, muito bonitas. Coloca ele longe do centro da cidade, do alimento. Primeiro que ele tem que se locomover para chegar para o trabalho. Ele não tem condição disso porque a condição financeira dele não permite que ele faça isso. Segundo que ele não tem o alimento na mão. Como que ele vai ficar numa casa que ali para ele é maravilhosa, até com móveis, mobiliada, tudo bonitinho, mas se ele não tem o que comer ali, ele não tem condição de se locomover. Então, ele preferia pegar a família e voltar, porque ali fome ele não passa. A gente tem até uma história interessante, eu e o Claudinei, que nós chegamos, porque a gente ia, isso era durante um ano e meio, era todo sábado, isso era sagrado, não tinha outro jeito. A gente ia para a ilha e também ia para o centro da cidade lá conversar com os ribeirinhos. Chegou uma senhorinha, eles me chamavam de professora, você vai almoçar conosco. Vamos. Aí, o que ela fez? Ela, no rio, o rio que se faz tudo, tá? O rio, ele pesca, o rio, as necessidades fisiológicas são feitas nesse rio, banho é tomado nesse rio, tudo, sorteio, tudo. Aí, a Claudinei olhou para mim assim, meio ressabiada, falei, não, nós vamos ficar. Aí, alguns restos de legumes que ela conseguiu ali na região mesmo, quando não tinha mais, no final na xepa mesmo ali, e fez uma comida maravilhosa para a gente. E o quão feliz ela ficou da gente ficar ali para comer junto com eles. Então,
a vida deles da região norte é o rio, é a pesca, é o açaí. Há uma diversidade muito grande, porque nós temos pessoas lá muito ricas, mas pessoas também muito pobres. Mas a pobreza deles também é muito relativa, porque é uma pobreza que não passa fome. Por que não passa fome? Porque tem um açaí. Então, o açaí, ele está lá para todo local onde você anda, tem açaí. E tem o peixe. E tem o peixe no Rio Amazonas. Então, essa também é um tipo de pobreza que eu presenciei lá, que também me fascinou. Que é uma pobreza, mas não é uma pobreza que você está passando fome, que seu filho está passando fome, que não tem o que comer. Sim, tem o que comer. Mas diante dos nossos olhos, eles vivem numa pobreza. Mas se você conversa com eles, eles não se sentem assim. Se eles têm a farinha, têm o açaí, têm o peixe, precisa de que mais na vida? Precisa de que mais? Então, isso também é fascinante. E a região norte, como todos, a gente falando especificamente de Macapá, ela tem algumas situações que ainda assustam. Por exemplo, esgoto a céu aberto. Ainda acontece isso na capital, que é Macapá, a gente ainda tem isso. Mas também temos áreas muito bem cuidadas. Não posso deixar de falar da questão do equinócio, que a gente acha maravilhoso, que eu nunca tinha visto. O que é o equinócio? É ali quando a gente tem, em março e setembro, onde o Sol e a Lua eles se encontram. Então, a gente tem um Marco Zero lá, que tem em Macapá, que tem um monumento do Marco Zero, e que dentro desse marco fica exatamente a Lua e o Sol juntos. É fascinante. Quando que a gente poderia ter essa experiência de ver um negócio desse? É muito diferente da gente ler num livro de que existe o equinócio. A gente nem lembra o que é equinócio, o que é isso, como que é feito. Agora, outra coisa é a gente estar lá, você presenciar, você ver realmente que isso acontece. Tanto que tem um campo de futebol lá, que é muito interessante, que fica um time que fica no hemisfério, o outro time fica no outro hemisfério do mundo, porque passa a linha ali. Então, são coisas da região norte que são fascinantes. E você comentou aí do mais jovem, eles voltaram porque eu tenho preguiça de trabalhar, não sei o quê. E muitas vezes, como você disse, você tira ele de perto do rio, do peixe, do açaí, leva ele para uma casinha arrumadíssima, só que daquela casinha até a beirada do rio é muito longe. E ele, idoso, independente disso, ele tem eu trabalho aqui, ó. Né? Meu alimento está aqui. Você vai me levar para lá? Né? Então, eles devem pensar assim, constrói essas casinhas aqui perto. Aqui, teria feito sucesso se fosse lá perto, né? Ele sairia da palafita e moraria nela, mas próximo disso. E é essa visão mesmo. A pessoa mais nova, né, mais jovem, já tem uma cabeça, como você disse, eles saem de lá e vão trabalhar, os mais novos. Os idosos tem uns que nunca saíram. Uma outra coisa também, como é que você define, né, essas representações sociais lá no norte, no contexto do envelhecimento? Sim. São coisas diferentes. Quando você fala da capital Macapá, eu estou vivenciando o idoso, aquele que eu falei anteriormente. Sim. Eu tenho um idoso que dança, que namora, que trabalha e que tem suas funções. Aí, quando eu vejo um idoso na Ilha de Santana, que é fascinante e assustador ao mesmo tempo, que você vê que você tem um idoso do lado de cá do rio que tem uma vida. Você vê um idoso do outro lado do rio que tem uma vida totalmente diferente. É um idoso totalmente diferente. Então, se você imaginasse assim, ó, eu estou aqui no meio, eu colocasse um idoso do lado de cá, que é o lado de Santana, e colocasse de cá, que é a Ilha de Santana, você iria olhar para os dois e ver pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente. Então, o que foi legal? Eu pude ver os dois universos. Eu pude ver e falar, olha, eu posso afirmar hoje que o idoso, quem é o idoso na sociedade brasileira hoje? Eu já estava convicta que é esse idoso aqui ativo. Aí eu falo, não, mas eu tenho grupos ainda que estão escondidos, que ninguém está falando neles, que é um grupo ainda
que tem uma vida totalmente diferente e voltada para outros hábitos totalmente diferentes daqueles idosos que a gente tem visto hoje na nossa sociedade. E aí, meu olhar se voltou para esse. Eu esqueci um pouquinho desse idoso ativo, falei, agora eu quero conhecer quem é esse novo idoso, quem que é esse idoso que está aí nessa ilha de Santana, o que que ele faz, o que que uma pessoa faz 60 anos dentro de uma ilha sem sair, como que ele viveu, ele fez o quê durante esses 60 anos? Eu não está nem aqui, mas eu quero. Me conta, assim, pelo que você... todo sábado, 6 da manhã, inúmeros sábados, né? Filmou, conversou. O que você me fala disso? Como que essa pessoa ficou, e ainda está até hoje, provavelmente, numa ilha, sem sair dessa ilha? A primeira pergunta que eu fiz foi como vocês chegaram aqui? Nasceram dessa ilha, provavelmente alguém chegou primeiro, né? E eles falaram que os pais deles, alguns pais que ficavam ali, eram pescadores mesmo do Rio Amazonas, encontraram esse local, tão pertinho ali também, e acabaram fixando moradia ali. Os filhos nasceram dentro dessa ilha, e nessa ilha tem até uma palavra muito, muito engraçada que eles falam, que é zoada, que antigamente não existia zoada, barulho, né? Que não existia zoada. Então, o que eles tinham muito? Eles tinham muito aí, que eu sei que é o assunto que a gente ia falar depois, eu já estou atropelando. Claro. Que tinha muita a questão da cobra grande no rio. O que era essa cobra grande? A cobra grande, ela aparecia de tempos e tempos. E eles afirmavam que eles viam. Eles me contaram que eles viram muitas vezes essa cobra grande. Porque não tinha zoada ainda, nem em Santana, que é a cidade, nem na Ilha de Santana, porque hoje eles falam que tem muita zoada na Ilha de Santana. Zoada é barulho. Barulho. Então, não tinha nada disso. Então, eles me contavam que ali tinham muitas sereias que habitavam aquele local e que os homens ficavam fascinados por aquelas sereias. Tinha encantamento do rio. Existia várias vezes em que os pais iam pescar com os filhos e os filhos não retornavam. E você acha que esses pais ficavam desorientados, choravam e que o filho afogou? Não, de jeito nenhum. O rio pegou o filho e vai devolver quando o rio quiser devolver. Então, esse filho, ele está encantado no fundo do rio. Então, os pais, eles não ficavam revoltados ou tristes ou choravam como se a gente perdesse um filho. Não, quando o rio quisesse, esse filho, ele retornavam para o local. Então, eles começaram a viver nesses locais e eles viviam mais da pesca. Os pais viviam mais da pesca. E uma coisa interessantíssima, o que eu reparei? Nós tínhamos mais mulheres do que homens. Por que mais mulheres do que homens? Na ilha. Na ilha. Porque essas mulheres, geralmente, elas casavam, lembra que eu falei dos marinheiros que vinham? Elas casavam com esses marinheiros. E os marinheiros, provavelmente, já deviam ser casados, já vinham, então eles viajavam muito, e depois passavam um certo tempo, eles tinham ali aquela senhora, estava cheia de filhos e tudo mais, e esse marinheiro não aparecia mais. Nunca mais ele aparecia. Provavelmente devia ter voltado para sua casa e tudo mais. Ou uma outra questão interessante, os homens saíam muito para trabalhar e não retornavam mais. Então, essas mulheres, elas acabaram ficando sozinhas na ilha, sozinhas com seus filhos, criando seus filhos. Ali também existe uma questão de religiosidade muito grande, muito grande. Até o que a gente percebeu, que também foi surpresa, eu imaginei que fossem mais católicos, eram mais evangélicas ali. E com uma questão interessante, mulheres que casavam várias vezes. Então, você tem ali, ao mesmo tempo que você tem um idoso, que é esse idoso de antigamente, mas você não tem um idoso conservador de antigamente, não. Você tem um idoso ali que o marinheiro foi embora, ela casou de novo, o marinheiro foi embora, ela casou de novo. Então, tem uma série de filhos, mas cada um de um pai diferente, e que acabaram ficando ali. E foram levando a vida ali, criando seus filhos. Uma quantidade enorme de filhos, e foram criando seus filhos. Só que esses filhos foram crescendo e foram falando, espera aí, a vida não é isso aqui, não. Não é isso aqui de que eu tenho sereia, de que eu tenho cobra grande, de que eu tenho boto.
e que eu tenho aí uma vida toda só de lendas aqui, que a vida é isso. Não, nós queremos buscar mais coisas. E esses filhos começam a sair. Tem uma história de uma senhora lá, que ela me contou, que ela chorou muito porque a filha dela ficou doente e eles levaram a filha dela para o hospital, em Santana. E o que ela chorou? Porque para eles não precisavam levar. Eles tinham ervas, eles tinham toda uma cultura, eles tinham toda uma medicina própria que eles faziam, que não existia a menor necessidade. E a filha faleceu no hospital. Quando a filha falece no hospital, o que acontece? A culpa foi porque ela foi levada para o hospital. Porque se ela tivesse permanecido na ilha, ela teria se curado. Eles teriam feito lá todos aqueles medicamentos, tudo que eles faziam, e a filha não teria falecido. E outra coisa interessante também, eles me contaram que no dia que morreu uma grávida, e a grávida, ela estava grávida do Boto. E ela faleceu. Quando eles foram levaram no carrinho, quando eles foram abrir o buraco para enterrar, o Boto viraram para trás, a barriga dela estava aberta, e eles tinham levado o bebê dela. O que eles me contam? Que o Boto veio, abriu a barriga da mulher, pegou o filho e levou o filho. Ela foi enterrada com a barriga aberta, sem o bebê, porque o filho foi enterrado. Aí, quando a senhorinha está lá me contando a história, aí eu tenho um filho dela mais novo do lado, ali, querendo falar, não, mãe, você vai contar uma história dessa? Isso não é verdadeiro, isso não é verdade, não sei o quê. E ela me contando com toda a convicção de que é verdade, e aí a gente vê a contradição do filho não acreditando naquilo e falando que não é verdade, e a mãe me falando que ela viu que é verdadeiro, e eu acredito que é verdadeiro, porque se ela me falou que é verdadeiro, e ela me contando tudo isso. E a gente passava por esse universo, escutando as histórias deles, escutando o que eles faziam, como que eles criavam esses filhos, e muitas das vezes também as filhas tinham filhos também, deixa com essa mãe e vai embora, e não retorna mais. Por quê? Porque ela está ali naquela ilha e, de repente, ela percebe que o mundo não é só aquela ilha. O mundo não é só a ilha, não é só aquilo que eles vivenciavam ali. Então, essa filha também ela vai embora e larga essa mãe com os filhos e não retorna mais. A filha não retorna mais. Então, a gente não sabe para onde que foram essas pessoas. Geralmente, ganharam o mundo, né? Uhum. Porque você está num lugar onde você vê que não existe nada, e de repente você sai e vê que o mundo é totalmente diferente, não quer voltar mais, né? É o mito da caverna, né? Não quer retornar. Então, a gente tinha muito dessas situações lá. E pessoas muito simples. A gente sentava no chão, comia com eles, sentados no chão ali, eles faziam questão de te oferecer, e você tinha que se alimentar com eles toda vez que a gente ia lá. Também a gente chegava cedinho e só ia embora à noite, toda vez. E fazia questão. E eu ainda fiz uma gafe muito grande, que eu falei, gente, quando morrer alguém, me liga, me chama alguma coisa aí, me chama que eu quero ver. E faleceu uma senhora, e eles não me chamaram. Quando eu cheguei lá no sábado, ela falou, eu numa alegria, porque tinha morrido a mulher, e eu queria ver como que era o funeral, como que era esse funeral lá dentro da ilha. Eu toda feliz porque a mulher tinha morrido. Aí chegou, eu falei, meu Deus, a mulher faleceu, e eu tô aqui nessa alegria toda porque a mulher faleceu. Só que aí eles começaram a me contar, eu fiquei muito interessada em como que era esse funeral, porque dentro da ilha, eles não sabiam nada. O que eles faziam? Eles faziam um culto, uma espécie de um culto de barcos no rio, desciam pelo rio uma certa distância, aí retornavam, aí faziam o enterro nosso, normal, dentro da Ilha de Santana. Mas eu não vi, eu queria ter visto como que eram esses barcos, até que distância que eles iam, o que eles faziam, o que eles cantavam, o que eles rezavam e tudo mais. Queria ter tido essa experiência. Queria, não tive. E fiquei muito feliz quando me falaram que a senhora tinha morrido, eu fiquei toda empolgada. Pessoal, olha só, eu falo para vocês, eu sou suspeito, né? O tanto que eu gosto de fazer esse programa aqui e trazer, olha que coisa fantástica, a gente conhecendo um pouquinho do nosso país, né? Esse país imenso, diverso, diferente. Eu estou assim, tem hora que você conta que eu arrepio, porque eu falo, meu Deus, 2024... Né? Não, 2007, 2008. Não, agora, né? Nós estamos, mas é assim até hoje. Se você for lá na Ilha de Santana, vai estar esse pessoal, e muitos vivendo dessa forma, e com todas essas histórias, né, que a gente tem que respeitar. Queria agradecer aqui imensamente, né, as empresas que apoiam o nosso programa, a Aviação Andrade, a PUC em Energia Solar, a Santa Helena Mineração,
a Caricanecas Araxá, o Une Araxá e a periódica Saúde Ocupacional. Só para vocês terem uma ideia, né, eu tive a oportunidade até quem está chegando agora, de ler o livro da Amália, né, As Representações Sociais dos Idosos da Ilha de Santana, e eu achei o livro interessantíssimo. E nós estamos batendo um papo aqui que eu estou imaginando aqui que nós não vamos terminar hoje, não. Porque está uma delícia e nós estamos no início da conversa. Nós estamos vamos dizer assim, fizemos uma introduçãozinha e estamos no primeiro capítulo do livro, no início do primeiro capítulo do livro. Nós vamos conversar muito sobre isso. Talvez eu te pergunte algo, você fala assim, não, nós já falamos, aí você fica à vontade, tá? Aqui tem outra coisa que fala o seguinte, as características da região norte, que são influentes na representação social dos idosos, e eu vou colocar uma outra. E de que forma a cultura da região norte impacta nesse processo de envelhecimento? Ah, sim. Aí das duas formas que eu te falei, dependendo da região geográfica de onde esse idoso ele está localizado. Mas, de certa forma, ele acaba ficando dentro do próprio estado do Amapá, esse idoso ele acaba, de certa forma, ficando isolado. Por que isolado? Porque se eu quero ir para outra cidade, eu preciso pegar um barco, eu preciso ir. Nem todo mundo tem essa disponibilidade o tempo todo. Tanto que a gente queria conhecer o Oiapoque e eu não conseguia ir porque não tem estrada. Tem estrada, mas você não consegue passar pela estrada. Você precisa ir justamente de barco para se fazer isso. Mas o que é mais característico, que eu acho que na região norte como um todo, não só para o envelhecimento ou para todas as pessoas que estão lá, o que é mais característico, que a gente não pode deixar de falar de forma alguma, é o Rio Amazonas. A vida norteia, você pode estar falando assim, não, você está falando do Rio Amazonas, Rio Amazonas, Rio Amazonas o tempo todo, mas a vida norteia pelo Rio Amazonas. Tudo é o Rio Amazonas, tudo que se faz, tudo lá nessa região, ele passa pelo Rio Amazonas. E isso eu acho que também impacta nesse envelhecimento. Por que impacta? Porque, querendo ou não, é uma vida mais pacata. É uma vida sem sobressaltos. Se você não conhece outra vida, então é essa vida que é boa. Se eu não conheço outra vida, essa minha vida é maravilhosa. Então ela é uma vida que ela é retilínea, sem sobressaltos, não tem sobressaltos. Então eu estou ali, olha, eu tenho açaí, eu tenho peixe, eu tenho uma alimentação que está garantida. Você fala, alimentação? Não, por menor que seja, a alimentação está garantida. Pode vir outras coisas mais, mas o básico do básico do básico está garantido. Então, eu tenho uma vida ali que o Rio Amazonas ele me proporciona, que eu acabo tendo uma vida pacata e que eu não quero sair dali. Que foi o que aconteceu com esses idosos. Quando eu falo se eles não tinham vontade de ir, eles perguntam, eles me olham até assustada. Vontade por quê? O que eu vou buscar lá que eu não tenho aqui? Eu não tenho nada lá que eu não tenho aqui. Eu tenho tudo que eu preciso aqui. Então, eu não preciso ir. Então, quando eu falo com eles de médico, eu falo de saúde, eu falo, bom, mas não tem vontade de fazer uma consulta especializada? Que aí tem que explicar o que é uma consulta especializada. Não tem vontade de fazer uma consulta? Não, a gente tem um postinho aqui que o médico vem atender uma vez por semana, mas a gente nem vai muito, porque a gente não precisa disso, a gente já tem aqui as nossas ervas, os nossos chás, o que a gente faz, o que a gente cura, né? Se cura dessa forma. Então, o que eles pensam? Eles pensam assim, quando é da nossa visão, a gente fala, nossa, como que essas pessoas conseguem viver no lugar desse? Na visão deles, eles pensam o seguinte, eu vou buscar o que lá? Não está me faltando nada aqui, não tem nada lá que me falte aqui. Então, não tem a menor necessidade. Então, a maior característica, hoje você fala, qual a maior característica da região norte como um todo? Rio Amazonas. Porque o Rio Amazonas, ele influencia na vida de todas as pessoas, idoso ou não, ele influencia. Até na nossa vida que estava lá, ele influenciava o tempo todo. Perfeito. O estado do Amapá foi escolhido porque vocês estavam morando lá, né? Isso. Essa é a questão. E no contexto social e econômico do Amapá, como que ele influencia na condição de vida dos idosos? Como é que...
dos idosos. Bom, antes disso, eu queria também fazer um agradecimento aqui muito especial aos meus alunos do CEAP, que além de ir com o Claudinei, além de ir com a minha filha, com a Karen, que eu falei aqui, os meus alunos do curso de arquitetura, eles me acompanhavam na maior parte dessas pesquisas, eles iam comigo, eles conversavam com as pessoas e contribuíram muito. Então, eu tenho que agradecer muito ao pessoal do Amapá pela acolhida, aos meus alunos, aos professores do CEAP, que sempre me acolheram muito lá e que nós fizemos um excelente trabalho. Deixa eu só te Eu esqueci a pergunta. Não, mas esses alunos aí do Amapá, do CEAP, vocês vão receber via WhatsApp o link desse programa. A Amália vai mandar para vocês e vocês comentem, assistam e mandam para a gente o que vocês acharam, tá bom? A pergunta é, no contexto social e econômico, como que o estado do Amapá influencia nas condições de vida dos idosos? Assim, na época que a gente estava lá, era uma questão muito interessante que eu comecei a falar que eu dava aula aqui no curso de Direito, por exemplo, que era de 2 às 6 da tarde. Por quê? Eu comecei a dar aula no curso de Direito, eu dei a primeira aula, fui embora, aquilo me intrigou de uma certa forma, que eu falei, e eram pessoas mais velhas. Eu voltei, dei aula, depois de uma terceira aula, eu parei no meio da aula e falei, gente, não, só um pouquinho. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, que eu não estou dormindo pensando nisso. Vocês que estão aqui, vocês não trabalham, vocês não têm família, não são pais de família? O que está acontecendo? Fazendo um curso de Direito à tarde. E outra coisa que me surpreendeu, a questão pública lá é muito forte. Então, eles trabalham, geralmente, a grande maioria não, mas grande parte da população, ele trabalha nos setores públicos, que é de manhã, deve começar às 8 horas, até 2 horas da tarde. Então, termina ali o expediente 2 horas da tarde, e eles começam a fazer a faculdade. A faculdade, durante o dia, ela era mais cheia do que à noite, os cursos noturnos. Eu ficava intrigadíssima com aquilo, falando, não é possível. Essa das 2 horas é a diurna? Diurna. Tá. Diurna, porque diurno, para mim, seria de manhã. De manhã não funcionava, era 2 horas, das 2 às 6, depois das 7 às 10h30. Então, eu fiquei intrigada com aquilo. E à noite, era o contrário. Durante o dia, eram pessoas mais velhas. E à noite, só jovens. Eu falava, mas esse trem tá muito estranho, porque deveria ser o contrário, né? Que é isso durante o dia, os jovens, e à noite, as pessoas mais velhas. Então, no Estado, a questão pública ela é muito forte. Então, se trabalha muito nesses setores, que se ajuda muito. Então, o próprio idoso, agora eu não estou falando do idoso da Ilha de Santana, não. Estou falando do idoso lá da capital. Macapá. Então, esse idoso, ele tem a possibilidade de trabalhar até 2 horas da tarde e ainda, quando ele não teve a possibilidade de estudo, ainda fazer uma faculdade ali durante a tarde mesmo. E depois, no final da tarde, ir para sua casa normalmente. Eu considero, a visão que eu tive, a vida no Amapá, uma vida bem tranquila. As pessoas são muito acolhedoras. Diferentemente daquilo que a gente pensa que é uma pobreza extrema. Não é isso, tá? As pessoas têm muita cultura, brincavam muito com a gente aqui, perguntando, vocês viram onça na rua? E índio? Tinha índio no meio da rua e tudo mais? Bom, tinha muito índio realmente, mas também a gente não via onça no meio da rua, como as pessoas comentavam o tempo todo. É riquíssimo, a riqueza é muito grande, a riqueza cultural. O que a gente tem de tribos indígenas, que não entra no livro, mas que eu vou só fazer uma parte aqui para falar sobre isso, o que a gente tem de tribos indígenas em volta, na própria Macapá, e eu tive vários alunos. Outra coisa que me deixou fascinada foi a certidão de nascimento de um índio que ele levou com um nome totalmente diferente. Tudo que eu pegava diferente, ali para mim era maravilhoso. Então, a gente tinha muito tem muito essa riqueza dentro do próprio estado. Eu não conheci muito o interior, conheci poucas cidades do interior. Mas as cidades do interior que eu conheci também eram cidadezinhas pequenas, dessa vidinha pacata, ali as pessoas sobrevivendo muito do rio, se pesca muito, então se tem uma vida voltada muito para isso. Então, eu tenho uma questão pública e tenho uma vida também muito voltada para a pesca. Então, o que eu notei muito, que eu já falei isso várias vezes aqui, é que é uma pobreza diferente da pobreza que a gente conhece. Sim. É uma pobreza sem fome. Eu classifico uma pobreza sem fome. E
E reforçando um detalhe, Rio Amazonas, fundamental. Fundamental. Né? Outra coisa, quais são as principais características geográficas, né, e sociais da Ilha de Santana? Talvez sociais seja, mas geográficas. Conta assim, quando você fala assim que é 20 minutos de barco, quer dizer, o que é isso de distância? Daqui é como se você estivesse vendo daqui até onde? Daqui... Se for linha reta, o Barreiro. Não, menos, bem menos. Aqui como se fosse a rotatória. A rotatória aqui embaixo. Nossa. A rotatória aqui embaixo. É porque de um lado você vê do outro. 3 quilômetros, 2 quilômetros. A ilha mesmo, ela é muito pequena. Tá. Ela tem uma extensão, não lembro agora, no livro tem, mas eu não lembro agora exatamente. Mas ela tem uma extensão muito pequena. Então, você anda a ilha toda ali, em meia hora, 40 minutos, você já andou toda. Em torno de quantos habitantes, assim, na época tinha? Você tem uma ideia? Mais ou menos? Coisa de 1000? Não? Não chega a isso, não. Não chega a isso, não. Tá. Menos, deve ser menos. Deve ser menos do que isso. Tá. E geograficamente, seria algo assim, que fosse como se as pessoas pudessem ter um local para morar, como se morasse num bairro, mas que pudesse trabalhar no centro da cidade, por exemplo. Entendi. É isso que assusta as pessoas não saírem. Tanto que essas pessoas mais novas, elas vão trabalhar ou em Macapá ou em Santana e voltam, vão e voltam todo dia. Porque não tem nenhuma dificuldade nisso. É 20 minutos, mas é 20 minutos porque é de barco. Você está aqui, você já entrou dentro do barco, já está vendo a ilha do outro lado. Mas 20 minutos é a mesma coisa. Daquele embaixo é 15 minutos, 10 minutos andando de boa. É isso. E eu fico assim, curioso ainda, né? Porque a gente fala assim, ilha, cercada de água por todos os lados. Aqui em frente tem a cidade de Santana, Isso. É a ilha de Santana, mas atrás dessa ilha, onde você não vê terra firme, deve ser o Rio Amazonas. Isso. E o Rio Amazonas, ele tem lugares, eu já li sobre isso, se eu falar besteira, você me corrige. Ele tem, entre uma margem e outra, Araxá-Uberaba, 100 quilômetros. Então, talvez a pessoa fique achando, mas então, não, pode ser 20 minutos de Santana, mas pode ser horas para o outro lado, se for, não é? Não estou falando besteira, não. Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. E que também é um espaço que não é explorado. Sim. Atrás da ilha, ele não é explorado. Então, as pessoas, elas moram mais pertinho da margem, virado para Santana, e quando você vê as costas da ilha, por exemplo, ela não é muito explorada. Ela tem um matagal que as pessoas não entram ali, que é justamente as costas da ilha que dá para o Rio Amazonas, que aí é infinito, né? Coisa louca, infinito. Tanto que você vê a grandiosidade que passam navios lá. Passam navios em frente à ilha. Passam navios. O Porto de Santana está ali, do ladinho, que é o maior que tem ali. Então, passa navios ali. Eles veem navios e eles veem ali o tempo todo. Quando eu falo que eles não conhecem aeroporto, avião, mas o navio eles conhecem, e bem. E com um detalhe, a gente que é do interior e não mora perto do litoral, quando fala navio, não é barco não, viu, gente? É navio, é aquela coisa... grandiosa, né? Grandiosa. Isso. Que pra gente também fala assim, mineiro fala nu, não é isso? É por aí. Assim. E a insalubridade? Como que a insalubridade da Ilha de Santana afeta a vivência dos idosos? Explica assim, sabe? Eu falo assim, além disso, né? E também, além da insalubridade, para ficar uma pergunta mais... como que você conta para a gente a relação da comunidade da ilha com os idosos? Como é pouca gente, mesmo assim, talvez, eu posso estar falando besteira, se a gente for ver quantas famílias tem ali, a gente dá até para contar. Dá para contar, dá para contar. É bem contraditório. Bem contraditório isso, porque você vê um universo de pessoas que nunca saíram, mas você vê um universo também de pessoas que estão indo e voltando e que traz a visão do que eles estão vendo lá fora para dentro da ilha e que essas pessoas mais velhas não acreditam e o que elas falam, essas pessoas mais novas, elas não acreditam no que está sendo falado. Outra coisa relacionada a isso também, que se acontece muito, que eu perguntei, e a aposentadoria, né? Como que fica a aposentadoria desses idosos? Isso. Não existe. Não existe.
Não existe aposentadoria. Por que não existe? Porque eles não trabalharam. Tem um professor que mora nessa ilha, é um caso que eu achei... Desculpa, você pergunta uma coisa, eu passo para outra assim que eu lembro. Perfeito. Vou falando. Excelente. Tinha um professor que eu lembrei agora, que ele morava lá, e que eu fui lá perguntar qual o motivo, né? Que ele morava. Por quê que ele morava lá na ilha, sendo que foi o caminho inverso? Ele ficou o tempo todo lá em Macapá, dando aula, e agora ele vem para a ilha. E ele fala justamente isso, porque parece que a noção do tempo lá não passa. O tempo na Ilha de Santana, ele não passa. Então, ele preferiu largar tudo e viver nessa vida mais pacata, em que o tempo tem a noção de que o tempo não passa, nessa vida corrida que a gente tem, e que todo mundo fala que não tem tempo. Não, tudo que você fala com a pessoa, fala, eu não tive tempo para fazer isso, infelizmente eu queria fazer isso, e isso não tive tempo. E ele falou justamente o contrário, aqui eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero, porque o tempo aqui, ele não passa. E esses idosos lá, eles vivem numa condição que, se você for ver à primeira vista, você vai imaginar que eles vivem em condições precárias. Mas quando você começa a ir a fundo, começa a conversar, começa a ver, porque você fala, não tem aposentadoria, não tem um salário, vai viver de quê? Os filhos foram embora, tem estande de neto, como que vive? As casinhas de madeira, deixando claro que as casas também da Ilha de Santana não são casas de alvenaria, não. Todas as casas são casas de madeira. E não são palafitas também. Não são palafitas. Tá. Lá não. Okay. Ribeirinhos, por favor, vou te corrigir. Isso. Eu ia falar palafita, porque se eu falo ribeirinhos, eles já vão pensar só que vive na beirada do rio. Isso, é isso mesmo. Mas o termo palafitas lá não usa. Usa ribeirinhos. Ribeirinhos. Perfeito. Então, eles não são ribeirinhos. Eles não são. Eles têm a casa lá, bem no local em terra mesmo, casas de madeira, e que se ficaram ali, que você olha e você fala, bom, então, condições precárias. Não é condição precária, não. Eles vivem ali dentro da simplicidade deles, mas eles acabam vivendo bem, esses idosos. Que muitas das vezes, ou esse que vai, o filho que vai e volta, trabalha, sustenta, ou muitas vezes, fala, como você se sustenta com o quê, né? Se não tem nem essa aposentadoria. Ou muitas das vezes, é esse alimento que eles plantam lá, eles mesmos plantam, colhem, a farinha. Eles têm a mandioca, eles fazem a farinha, essa farinha os mais novos levam, vendem essa farinha, traz o resultado da venda dessa farinha para dentro da ilha. Então, eles acabam vivendo dessa forma. Muito bacana. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu sabia disso. Antes de começar o programa, eu falei com a Amália, falei, olha, eu estou achando que nós vamos fazer 2 programas, e vai ter que ser. Porque, nós temos aí quase 1 hora de programa, e eu tenho 1h30, porque logo depois do Educação Ambiental na Zondas do Rádio tem um programa do Marcílio, que é o Metrovolt, e é meio-dia. E eu não quero, do que falta agora até meio-dia não vai dar tempo. Então, eu já estou avisando vocês que eu estou, assim, muito feliz com o que eu estou ouvindo. A Amália é um espetáculo para contar o que ela viveu em Amapá, o que foi esse trabalho dela com os idosos na Ilha de Santana. Eu estou assim, eu tenho certeza que vocês estão também, porque eu conheço esse público aí, grande parte amigos da gente que assiste o programa e que depois comentam. Então, ainda vamos tocar mais um pouco, mas nós não vamos terminar hoje não, tá? Então não fica pensando que quando terminar, fala assim, mas não termina, não. Nós temos um próximo programa, dezembro ou janeiro, ela volta para a gente dar continuidade, podemos fazer assim. Fechado? Nós vamos entrar mais, olha só para vocês terem uma ideia, pegando o livro, né, Representações Sociais dos Idosos da Ilha de Santana, nós estamos no capítulo 1, introdução, terminamos agora o capítulo 1, e nós vamos começar o capítulo 2. Então, o que nós vamos falar do capítulo 2? Você vai ter um tempo legal ainda para falar sobre a velhice nos aspectos biológicos, jurídicos e sociais. Então, hoje, nós vamos chegar até esse ponto. Depois vai ficar tempo e espaço, a sociedade e o indivíduo, e as considerações finais, para vocês terem ideia, nós fizemos um roteiro aqui com 26 perguntas. Nós estamos na 11. Então, nós temos 15
perguntas, claro que tem pergunta que ela já respondeu. É assim que funciona. E é um bate-papo, gente. E a coisa que eu mais escuto das pessoas que vêm aqui, eu escutei do Claudinei, é um bate-papo. Nós não estamos aqui para... nada além da verdade, nós estamos aqui conversando sobre histórias. E a sua é uma história fantástica. Depois, nós vamos mostrar o livro dela na segunda etapa, vamos trazer o livro dela e também um contato para quem quiser. Eu aconselho quem gosta de um livro e de uma história real, bacana, de uma situação, né, brasileira muito bem escrita e muito bem trabalhada nessa pesquisa que a Amália fez, eu recomendo. Amália, então vamos lá. Deixa eu só aproveitar que você parou um pouquinho, Tá. deixa eu mandar um beijo pro meu povo. Claro. Primeiro pro meu companheiro de vida, que está sempre junto comigo, que esteve junto comigo nesse livro, Claudinei, que a gente está aí com 37 anos de casados. Que dia que faz? Fez quinta-feira. Maravilha. Quinta-feira fez 37 anos de casados. A minha filha Karen, não posso deixar de falar, que participou desse projeto comigo com a maior boa vontade, né, filha? Nem sempre, né, para acordar às 6 horas da manhã, mas estava lá firme. Os meus filhos, Ivan, Mariana, os meus netos, o Benjamin, o Bernardo e o amor, grande amor da minha vida, que é a minha netinha, Maria Flor. Essa eu não poderia deixar de falar de forma alguma. É isso aí, muito bacana. Ó, show. A avó e a mãe de vocês é um show, tá? Claudinei, vou falar igual eu falo para os amigos, você rachou. Muito obrigado, viu? Então vamos lá. Esse olhar sobre o envelhecimento é olhando os aspectos biológicos, jurídicos e sociais. Começa aí com o biológico. O que você pode falar para a gente? Bom, o biológico é aquele que o seu corpo responde. Que nós temos idosos aí em várias situações. Você tem idoso de 60 anos que está em plena forma, mas você tem um idoso de 60 anos que está numa cama porque não consegue se mover. Então, biologicamente, quando você olha para um idoso, você não tem como classificar um idoso no biológico. É humanamente impossível você olhar para uma pessoa e falar que aquela pessoa é idosa. Por exemplo, eu olho para você para mim está muito longe, passou muito longe de ser um idoso biologicamente, muito longe. Mas as pessoas, às vezes, elas querem classificar. Se eu fosse classificar biologicamente, eu poderia dizer, às vezes, que alguma pessoa de 40 já é um idoso. Porque, às vezes, você pega uma pessoa de 40 anos que já está bem desanimado, que está ali com o semblante cansado e tudo mais. Então, biologicamente, o que a gente fala na sociologia, que biologicamente a gente não classifica um idoso. Não tem como eu classificar um idoso. Eu só tenho como classificar um idoso juridicamente. É a única forma que eu classifico um idoso. Por quê? Porque foi colocado um marco na nossa sociedade para falar, olha, a partir de agora, a partir de 60 anos, essa pessoa passa a ser um idoso dentro da sociedade. Mas essa é uma classificação jurídica. Numa classificação jurídica, eu tenho aí o braço de um biológico e de um social que não corresponde. Não corresponde. Tanto que quando eu coloco no meu livro essa questão biológica e questão jurídica, e que o meu foco é justamente falar desse idoso que ele não corresponde, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um idoso que corresponde. Ao mesmo tempo, aliás, estou mentindo, ao mesmo tempo eu tenho um idoso que também não corresponde juridicamente, porque antes dos 60 anos ele já era um idoso. Então, biologicamente também, ele não corresponde. Então, quando eu falo em termos biológicos, o que eu quero dizer é que a gente não consegue classificar um idoso biologicamente. Eu não posso simplesmente olhar e falar, você é idoso, você é ou você não é. Desculpa eu falar uma coisa que se for besteira, você corrige. Talvez a pessoa, os direitos que o idoso tem a partir de 60, tem pessoas com 50 precisando desses direitos. Precisando. E tem uma de 65 que não está precisando. Até de 70. Até de 70 anos que não está precisando. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, por isso que a gente fala, a única classificação que você pode fazer de um idoso, ela é jurídica. Biológica ou social, não. Por que social, não? A gente vê nesses videozinhos aí das redes sociais aí, tem idoso dançando que a gente não consegue, ou fazer certas coisas que a gente não consegue fazer. Como que eu vou classificá-lo biologicamente? Então, não tem jeito. Então, eu deixo bem claro no livro, inclusive, que a classificação que se faz da sociedade brasileira de um idoso, ela é somente jurídica. Bacana.
E aqui só para a gente fechar essa parte também, de que forma que você me conta aí, você já falou um pouco disso, mas talvez aprofundar mais, esse convívio intergeracional lá na ilha. Lá né? na ilha, é. Você já comentou que os mais novos saem para trabalhar e tudo, mas mais do que isso, o que você pode... Isso que eu considero também que é algo muito bom, porque é muito contraditório. E o que é contraditório? Eu gosto muito do que é contraditório, para que a gente não fique ali na mesmice e que a gente também acabe não ficando aí na questão de ser o mesmo. Essa nova geração, ela já vem transformando a visão desses idosos. Por que ela vem transformando? Porque ela foi lá e viu algo diferente. Aí ela vem e ela conta esse algo diferente. Aí, com esse idoso, ele já começa a duvidar um pouquinho. Será que realmente era dessa forma? Será que eu vivi isso mesmo? Será que aconteceu isso? Que antes o que era certeza, agora quando essa nova geração traz uma outra visão, já começa a questionar certas coisas, já começa a questionar certos valores, já começa a questionar se aquelas histórias contadas com tanta veracidade, se realmente eram verdadeiras, se são verdadeiras, se há uma outra questão, será que é esse marinheiro mesmo que é o boto, ou será que esse boto existe? Então, essa nova geração, ela vem abrindo a cabeça desses novos idosos e vem mudando a maneira de pensar dessas pessoas. Daqui a bem pouco tempo, quando esses idosos não tiverem mais esses idosos, nós não vamos ter mais essa história de pessoas que nunca saíram de uma ilha para ir para o outro lado. Vai ser outra geração. Outra geração. Com outra cabeça. Outra cabeça. Olha só, eu queria que você fechasse essa primeira parte do programa. Você conta para... eu adorei. Até agora eu estou assim, Amália, eu não falo... Dá licença, eu sou muito sincero, porque se eu faço uma entrevista, todos os entrevistados que eu convido, eu conheço. Ou são amigos, eu conheço. Se a gente... raramente a gente termina uma entrevista que eu não adorei. Né? Mas hoje é um tema tão diferente em tudo que nós fizemos em 3 anos, né? Já falamos de clima, já falamos de fauna, de flora, de tudo, né? De cultura, meio ambiente em todas as suas formas. E hoje nós estamos falando de um povo, nós estamos falando de uma região, nós estamos falando de representações sociais profundamente, assim, com uma pessoa que tem um conhecimento sobre isso, socióloga, e assim, está contando uma história maravilhosa. Para fechar isso aqui, para fechar essa primeira parte, e a gente vai dar continuidade depois, vamos fazer novamente outro dia, faz um resumo aí desses, ainda tem coisas que vão vir ainda, que está marcado para você nessa sua vivência, nesses 2 anos de Amapá. Foram 2 anos maravilhosos, em termos de experiência social. Porque em termos de experiência social, eu tive a oportunidade, não só dos idosos da Ilha de Santana, mas eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, outras maneiras de viver, outra cultura bem diferenciada do que a nossa cultura. Até brincava com os meninos lá, eles falavam, teve um aluno que falou para mim na aula, professora, nós não temos sotaque que você tem não, o nordestino não tem sotaque, eu quase morri de rir. Falei, realmente eu tenho muito sotaque, mas vocês também têm muito sotaque. Então, são pessoas que passam pela vida da gente, que acho que é isso que importa. Essas pessoas que eu convivi no Amapá, são pessoas que eu vou levar para a minha vida inteira, E não só desse livro, ou dos lugares onde nós passamos. Eu também não posso deixar de falar aqui da Bahia, se você me permite. Claro. Porque nós acabamos de chegar da Bahia, e na Bahia eu tive a oportunidade agora de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas também que eu vou levar para a vida e que eu agradeço imensamente, que depois eu venho aqui para a gente conversar sobre a Bahia, porque aí é uma outra cultura. Eu não escrevi um livro sobre lá, mas é uma outra cultura totalmente diferente, muito diferente, até fazendo paralelo do que a gente viveu em Macapá, muito diferente do que foi Macapá. Então, o que foi a minha trajetória nesses 2 anos, o que eu posso dizer que foi um crescimento profissional fantástico. Eu cresci muito em todos os sentidos. A minha maneira de visualizar, até de saber o que é esse idoso.
Eu estava muito engessada nesse novo idoso de hoje e, de repente, eu me deparo com um idoso e falo, pô, espera aí, a coisa não é bem assim, não. Não é isso que você está falando, isso não é uma verdade absoluta para a gente estar conhecendo outras pessoas. Então, eu vejo que foi um crescimento profissional, assim como as outras cidades que eu passei, assim como outros locais, as pessoas que eu tenho carregado para a minha vida, que é o que realmente importa. A gente voltou agora para Araxá e desses 27 anos fora eu trouxe uma bagagem imensa, imensa. E não tem preço isso? Não tem preço. Vou só contar para vocês. Depois que eu li o livro da Amália, falando a verdade, eu não vou falar isso aqui hoje não. Eu vou conversar com você depois e na segunda parte da nossa entrevista, eu estou com uma proposta de uma ideia de fazer um trabalho e depois que eu li o seu livro e com você. Ah, que bom. Então, fico muito feliz. Nós vamos, depois, no próximo programa, nós vamos conversar sobre isso. Vamos. Para vocês que ouviram a gente ou que assistiu aí no Facebook, na Rádio Volt 87,9, nós vamos voltar no último sábado de dezembro para a segunda parte dessa conversa. Por que a segunda parte? Porque o que falta aqui, o tempo de hoje não dá. E eu não quero correr ou pular algumas partes aqui, porque vai ficar incompleto. Então, queria agradecer imensamente a todos vocês que ouviram a gente nesse sábado, 30 de novembro de 2024, aqui na Rádio Volt 87,9. E aguarde, eu e a Amália Cardoso Alves, com o seu livro Representações Sociais dos Idosos da Ilha de Santana, nós vamos voltar no mês que vem para fechar esse bate-papo que eu tenho certeza que vocês gostaram e vão querer saber o fim disso, tá? Muito obrigado a todos vocês, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural: Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Caricanecas Araxá. Troque os copos descartáveis por Caricanecas. Você economiza e o meio ambiente agradece. Caricanecas, 4 anos em Araxá. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro.